vai ser uma honra. Vou conversar com Felipe Barros. Felipe é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, tem uma atuação importantíssima nessa comissão hoje, né, no momento em que estamos vivendo, e essa comissão, na quarta-feira da semana passada, promoveu ali algo de extrema importância para nós, para que de fato a gente, por mais que a gente já imaginasse, né, o que aconteceu, a gente já sabia, mas quando Mike Pence passou pela comissão presidida por Felipe Barros, a gente teve a certeza, de fato, né, de tudo o que aconteceu ao longo do processo, em especial o processo eleitoral de 2022. E o Felipe é o meu convidado a partir de agora. O Felipe sabe do tamanho, do carinho, do respeito que tenho por ele e passa mais uma vez por aqui. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Auriverde. Uma alegria muito grande poder falar com você mais uma vez nessa manhã. É uma honra para nós, pode ter certeza disso. Felipe, eu gostaria primeiramente de mostrar para a audiência a importância dessa comissão presidida por você, a importância dessa comissão de relações exteriores nesse momento, Felipe. Pitoli, as comissões importam e importam muito. Graças ao trabalho que nós temos feito na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que nós tivemos na semana passada, o ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o senhor Mike Pence, denunciando com provas tudo aquilo que a gente já desconfiava em relação à interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral do último ano, a última eleição do nosso país. Ele mostrou com provas a interferência da USAID, colocando milhões de dólares aqui no nosso país, em ONGs que recebiam o dinheiro para, em primeiro lugar, promover o complexo industrial da censura, que é todo esse aparato paraestatal e estatal que foi criado desde 2019 no nosso país, com um único objetivo: calar a direita, censurar apoiadores do presidente Bolsonaro, perseguir os apoiadores do presidente Bolsonaro. Tudo isso foi obra do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em especial do Partido Democrata norte-americano. Mais do que isso, ele mostrou com provas os bilhões de dólares que foram enviados do Departamento de Estado norte-americano para fomentar a militância política, inclusive repassando dinheiro a sindicatos pelegos do nosso país que fizeram militância para o presidente Lula na última campanha. Militância que antes era paga com pão com mortadela, agora é paga em dólar, através de dinheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, ele comprovou com todas as provas e a própria experiência dele, porque ele era um dos funcionários do Departamento de Estado responsável por fazer esses repasses e essa articulação, como os Estados Unidos de fato interferiram na democracia brasileira, no processo eleitoral do nosso país. Essa sim, uma interferência descarada dos Estados Unidos para prejudicar a democracia brasileira, culminando com a derrota do presidente Bolsonaro. E, Felipe, o Mike Pence só teria espaço nessa comissão para trazer todas essas informações. Aí a importância dela, né? Só teria espaço nessa comissão. E mais do que isso, Pitoli, nós aprovamos o requerimento de audiência pública com o Mike Pence em março. Foi o primeiro requerimento que nós aprovamos na minha presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Mas eu tive que ir para os Estados Unidos, numa oportunidade há 3 meses atrás, falar pessoalmente com o Mike Pence, como presidente da comissão, convencê-lo a participar da comissão, porque as denúncias que ele estava fazendo em veículos de imprensa fora do país. Ele estava falando do Brasil em veículos de imprensa que não os nacionais. Então eu queria que ele viesse à Comissão de Relações Exteriores, para que a nossa comissão, os parlamentares, o Congresso Nacional, ouvisse as denúncias que ele já estava fazendo. Então eu fui até os Estados Unidos, fui para Miami, falei com ele pessoalmente, expliquei para ele a importância dele na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, repercutir as denúncias que ele estava fazendo sobre o Brasil, e então veio a confirmação da audiência dele e a participação dele na semana passada. As comissões importam por isso, porque nós podemos, através das comissões, alavancar as nossas pautas. Se nós não tivéssemos as comissões de Relações Exteriores, a Comissão de Segurança, que é presidida pelo Bilinski, a Comissão de Agricultura, que é presidida pelo deputado Rodolfo Nogueira, nós não teríamos os espaços necessários, os meios de ação, como o professor Olavo falava, porque o exercício de poder ela é necessariamente um exercício dos meios de ação para chegar em determinado fim. Então, as comissões são os meios de ação necessários para que a gente chegue num determinado objetivo.
Agora, Felipe, o silêncio sepulcral de veículos de comunicação depois da passagem de Mike Pence pela Comissão de Relações Exteriores reforça de fato que esse patrocínio via agência norte-americana aconteceu e silencia essa imprensa brasileira até hoje, né? Com certeza. Ele, num dado momento da apresentação dele, Pitoli, inclusive fala da relação de alguns veículos de imprensa com o Departamento de Estado dos Estados Unidos através das agências de checagem. Vários veículos de comunicação, nós vamos lembrar disso na pandemia fizeram aquele consórcio da imprensa. Sim. E todos os veículos de imprensa, de forma conjunta, se utilizavam de supostas agências de checagem para dizer aquilo que podia ser dito e aquilo que deveria ser censurado. Isso foi obra do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mike Pence comprovou que todas essas agências de checagem que foram utilizadas pelos veículos da grande mídia e pela própria autoridade eleitoral, TSE, especificamente no período das eleições, faziam isso porque recebiam dinheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, no final das contas, a gente sabe como que funciona. Manda quem paga. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, se utilizando das agências de checagem, que por sua vez tinham parcerias com veículos de comunicação da grande imprensa e com a autoridade eleitoral brasileira, diziam aquilo que podia ser dito, aquilo que deveria ser censurado. Essa sim foi a maior interferência dos Estados Unidos nos últimos anos no nosso país. O Departamento de Estado norte-americano censurando as opiniões do povo brasileiro que eram incômodas para o Departamento de Estado, de modo a favorecer Lula. Aí a questão da soberania, de fato, foi atacada, né? Entendo eu que quando se trata de soberania, não é a ação de Eduardo Bolsonaro ou Paulo Figueiredo nos Estados Unidos agora. Mesmo porque, em função de tudo isso, Felipe, os americanos assumem uma dívida para com o Brasil e estão tentando pagar essa dívida agora através das sanções que estão acontecendo, tarifácio, enfim. É uma maneira de tentar, pelo menos, diminuir os impactos do que fizeram ali atrás, né? E nesse cenário, Pitoli, como você bem disse, o que os Estados Unidos têm feito agora é desfazer todo esse aparato que foi criado de interferência dos Estados Unidos na soberania nacional brasileira. O que Trump está fazendo é desfazer essa obra maligna que foi feita pelo Partido Democrata dos Estados Unidos aqui no Brasil, desfazer a verdadeira interferência que ocorreu no Brasil nesses últimos anos. Essa é a principal contribuição que o presidente Trump tem feito ao Brasil. Nós temos que sempre lembrar o Partido Democrata. E aí nós entendemos, Pitoli, por que existem tantas pessoas nomeadas no governo federal que têm relações diretas com ONGs internacionais que recebem repasses financeiros da USAID e de outras agências do governo norte-americano. Se nós fizermos um mapeamento, existem mais de 30 funcionários, servidores, cargos comissionados do atual governo Lula que têm relação com a USAID. Por quê? Porque o Lula só foi eleito graças a essa interferência do Partido Democrata, através da USAID, na soberania nacional brasileira. E teve que pagar a conta. Como ele está pagando a conta? Primeiro sendo a bucha de canhão do Partido Democrata, indo para o conflito com o presidente Trump, em vez de sentar na mesa, negociar e resolver o problema de tarifas sancionatórias contra o Brasil. Ele está sendo a bucha de canhão do Partido Democrata para rebater o presidente Trump. E também pagando a conta de que maneira? Nomeando para vários cargos estratégicos do governo federal, pessoas que têm relações promíscuas com essas ONGs internacionais que receberam dinheiro do Partido Democrata. E tentando surfar ainda Lula nessa onda de nós contra eles, o pequeno desafiando o grande. Ele está tentando ainda surfar nessa onda, entretanto, vejo que está prestes a acabar esse sonho de Lula de recompor a sua popularidade em função do tarifaço, né, Felipe? Esse discurso que o Lula criou, Pitoli, em primeiro lugar, como disse, o Lula sendo utilizado como uma bucha de canhão do Partido Democrata. Mas tem um pano de fundo nisso tudo. Nós estamos vivendo uma crise econômica gigantesca no nosso país. Os ministérios não têm dinheiro para absolutamente mais nada. O Ministério da Defesa não tem dinheiro mais para fazer voo da FAB, porque estão usando e abusando dos voos da FAB. A dona Janja viaja o mundo inteiro. Os ministros do Supremo viajam só com o avião da FAB. Então, nós estamos numa crise econômica. O problema da crise econômica antes, na visão do Lula, na narrativa petista, era do Banco Central. Vocês vão se lembrar quantas e quantas vezes o Lula colocou a culpa da crise econômica no Banco Central, em especial no Roberto Campos Neto, que era o indicado do presidente Bolsonaro para presidir o Banco Central brasileiro.
Depois da saída do Roberto Campos Neto do Banco Central, veio o Galípolo, que já foi indicação do Lula. Ocorre que o Galípolo está seguindo a mesma política de aumento de juros do Roberto Campos Neto. Então o Lula não pode mais colocar a culpa no Banco Central, porque agora é o indicado dele. Nós podemos até fazer algumas críticas em relação a esse aumento na taxa de juros do Banco Central, mas ele não pode mais colocar a culpa no Banco Central. Então o Lula, no maior estilo venezuelano e cubano, quer achar um culpado externo para a crise econômica brasileira. Tal como Venezuela, tal como Cuba dizem que a crise econômica da ditadura que eles vivem decorre do embargo econômico norte-americano, o Lula está fazendo o mesmo. Essa semana nós tivemos praticamente uma declaração de guerra do Lula contra o povo norte-americano, em que o Lula disse que o povo americano, essas sanções não vão ficar baratas, que ele vai até as últimas consequências. O Lula é um inconsequente. O Lula quer afundar o Brasil para depois vender o Brasil para a China. Essa é a realidade. Agora, Felipe, mais duas questões. A primeira, volto a Mike Pence. A interferência na soberania, demonstrada naquela apresentação com provas de Mike Pence, trará alguma consequência? A gente pode esperar uma CPI, CPMI, isso deve avançar, porque é muito grave o que a gente assistiu na quarta-feira da semana passada. Felipe, quais são as consequências? Porque estão tentando abafar a todo custo, né? O que o Congresso, a Câmara em especial, partindo da tua comissão, presidida por ti, né? A comissão pode trazer como consequência a partir da participação do Mike Pence? Essa é uma boa pergunta, Pitoli. Nós vamos começar a coletar assinaturas para uma CPMI dessa interferência da USAID no Brasil. Por mais que todos nós fiquemos sempre com o pé atrás em relação à CPMI, porque se nós pegarmos o histórico de CPMIs no Congresso Nacional, 99,9% delas deram pizza, nós não podemos simplesmente se utilizar desse instrumento, deixar de se utilizar desse instrumento. Então eu defendo que a gente crie uma CPMI para investigar o dinheiro, os bilhões de dólares da USAID que irrigaram contas de muitas pessoas e entidades e ONGs aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós aprovamos essa semana também na Comissão de Relações Exteriores um pedido de investigação do Procurador-Geral da República sobre isso. Acho que daí não vai sair nada, porque nós sabemos que se o Procurador-Geral da República arquivou o pedido de investigação sobre o roubo do INSS, quem dirá sobre essa questão do USAID? Mas nós fizemos questão de protocolar no Procurador-Geral da República também um pedido de investigação. Existe um terceiro ponto, que é o seguinte: a lei eleitoral brasileira proíbe partidos políticos e candidatos de receberem dinheiro de nações estrangeiras. Ocorre que o mecanismo foi se atualizando. O PT foi o maior beneficiado desses bilhões de dólares que foram enviados pela USAID ao Brasil. Então, o PT deu um jeito de contornar a proibição da lei eleitoral, que, repito, veda partidos políticos de receberem dinheiro de fora do país, e passaram então a se utilizar desses instrumentos paraestatais, as ONGs, para receber dinheiro de fora. Como o próprio Mike Pence disse, que sindicatos que fizeram militância política para o Lula receberam dinheiro da USAID. Então, nós estamos, junto com o jurídico da Câmara dos Deputados, avaliando ações judiciais contra o Partido dos Trabalhadores para investigar esse fato. E existe um quarto ponto que eu quero anunciar aqui para vocês em primeira mão, que nós votaremos o projeto de lei de minha autoria das ONGs, que veda esse financiamento internacional a ONGs brasileiras ou ONGs que estejam funcionando aqui no Brasil. O relator é o deputado André Fernandes, está finalizando o seu relatório e nós vamos, nas próximas semanas, votar o meu projeto de lei das ONGs para impedir que isso volte a acontecer no Brasil. Perfeito, Felipe. E uma última questão, Felipe. A Comissão de Relações Exteriores, imagino, trabalho não falta, mas o que tem no radar da comissão? Por que eu lhe faço essa pergunta? Nós temos hoje essa relação, entendo eu, que praticamente é uma relação promíscua com a China. A gente já sabe, agora tem esse exercício dos Estados Unidos com relação ao envio de tropas para combate a cartéis. Nós temos hoje um Brasil que diplomaticamente desceu do lado errado do muro desde o primeiro dia do governo Lula, com Mauro Vieira e também com Celso Amorim. Para mim, entendo que esse comanda de fato a pasta e todos os problemas, né, as consequências já em função desses tropeços diplomáticos promovidos pelo governo Lula. O que está no radar da comissão agora, né? Porque eu entendo que tem que ser um octópode, né, Felipe? Braço para lá e braço para cá para tratar de tantos assuntos, né, que não são bons promovidos por esse governo, né? Não, é isso mesmo, Pitoli.
Eu acho que a pauta internacional é aquela que está no noticiário hoje, todos os dias, né? Então a comissão está tendo muito, muito, muito trabalho, graças a Deus. Eu não fujo do trabalho, gosto, amo o que eu faço e tenho um dever com o povo brasileiro, que é bem representar o povo brasileiro e o povo paranaense, que é o estado ao qual eu represento. Então, na semana que vem, nós ouviremos o Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais do Lula, ele que é o ministro de fato. Nós temos o chanceler, que é o ministro Mauro Vieira, que comanda o Itamaraty, mas quem comanda a política internacional desastrosa do governo Lula é o ministro Celso Amorim, hoje assessor especial para assuntos internacionais. Na quarta-feira da semana que vem, nós vamos ouvi-lo, questioná-lo, sabatiná-lo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Para além disso, nós temos inúmeros acordos internacionais que estão sendo avaliados na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A pauta é uma prerrogativa do presidente da comissão, né? Então, ao mesmo tempo que nós analisaremos e estamos analisando vários acordos internacionais que eu julgo positivo para o Brasil, eu também tenho segurado vários acordos prejudiciais, nefastos para o povo brasileiro, como alguns que o Lula tem feito ao longo desses últimos anos de seu mandato. Nós temos um debate, como eu disse para vocês, que nós vamos fazer, que é o meu projeto de lei das ONGs, que está lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que nós vamos votar. Nós temos todo o debate que envolve o financiamento das nossas Forças Armadas, Pitoli. Isso é um problema para o nosso país. Hoje, os países de todo o mundo têm investido cada vez mais nas suas Forças Armadas. O Brasil tem caído o investimento nas Forças Armadas. Esse é um debate que eu quero provocar e resolver o problema de financiamento das nossas Forças Armadas. Nós temos uma fronteira de dimensões continentais que não pode ser ignorada. Nós temos hoje um anúncio, inclusive, dos Estados Unidos, que vai montar uma base no Paraguai para monitorar o Hezbollah e outros grupos criminosos e terroristas na Tríplice Fronteira. O Brasil, lamentavelmente, está de fora dessa articulação, porque o governo Lula se recusa a categorizar as facções criminosas brasileiras como organismos terroristas, sendo que há fartas provas da relação umbilical das facções criminosas brasileiras com movimentos terroristas do Oriente Médio, inclusive operações da Polícia Federal que foram deflagradas que comprovam essa relação, mas o Lula, mais uma vez, através dos diálogos cabulosos que o PT tem com as facções criminosas brasileiras, se recusa a considerar esses criminosos como terroristas. Então nós temos todo esse debate geopolítico hoje que envolve os trabalhos da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Eu estive recentemente na Argentina, conversando com autoridades daquele país. Nós temos 5 brasileiros presos em decorrência dos atos do dia 8 de janeiro. Estamos numa articulação com a Argentina para que o CONARE, que é o órgão daquele país, decida rapidamente sobre o pedido de asilo deles. Inclusive, o deputado Marcel Van Hatten deve também, na segunda-feira, comparecer lá na Argentina para fazer e continuar fazendo essa pressão política que nós estamos fazendo. Ninguém aqui está pedindo para o CONARE decidir sim ou não, mas o CONARE precisa decidir se concede ou se não concede o asilo, que não dá para os brasileiros ficarem num limbo jurídico. Então nós estamos com muito trabalho, Pitoli. Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, conversando conosco. Felipe, é uma honra ter você aqui. Volte quantas vezes forem necessárias para a gente poder expor o trabalho dessa importante comissão, viu, Felipe? Pitoli, obrigado. Você sabe que eu sou teu fã, adoro ouvir a Rádio Ouro Verde. É sempre uma alegria estar aqui com vocês conversando. Obrigado, Felipe. Um abraço, bom final de semana. Fique com Deus. Um abraço. Amém.